Gravando. Boa noite, pessoal, ou bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo. Esse é mais um episódio do Vagamundos começando. E hoje é sobre a Irlanda, país que a Carol já viveu por muito tempo. Certo, Carol? Certo? Oi, gente. Prazer estar aqui falando da Irlanda, que é um país que eu tenho um grande carinho. Eu morei lá por mais de um ano, quando eu estava fazendo meu mestrado. E, infelizmente, eu peguei a pandemia lá, a época de maior lockdown, eu estava lá. Mas a Irlanda é encantador e Canadá que não me ouça, mas no meu ranking de preferência é Brasil, Irlanda e Canadá. Canadá talvez um dia suba, mas Irlanda ainda tá na Sério, frente. cara? Eu não sabia Sério. disso, não. É tão legal assim. Mas não Não, chove é pra caramba lá? chove. Como eu comentei um outro dia, eu peguei vários dias de chuva, talvez um ou dois de sol, mas mesmo assim a Irlanda é muito, ela é encantadora, assim, as pessoas são legais, são generosas, são diferentes do que a gente está acostumado. Os lugares são cheios de história, cheios de castelos. A grama é a mais verde que eu já vi, porque chove todo dia. Então, Verdade. realmente, eu gosto muito da Irlanda e tô contando os dias para ir visitar ela de novo. É, já tá programado? Tá programado, mas eu não tenho uma data ainda. Mas eu tenho um livro que eu vou lançar lá. Então, E eu que se acredito que passa lá seja. também, né? Que se passa lá também. Então, eu acredito que vai ser ano que vem, mas eu não tenho assim uma data. Você quer falar um pouco sobre o livro, do que se trata? O livro, eu quero. O livro é Limerick e o Tempo. E eu escrevi lá e é o meu primeiro romance, porque a gente já comentou que eu escrevo alguns livros, mas eu escrevo bastante para adolescentes. E é diferente, assim, são contos menores que tem uma sequência, e esse é o meu primeiro romance, e eu escrevi lá, e eu acho que é muito bom, mas ainda tem que lançar no Brasil também. Legal, show de bola. Vai dar certo. Conte comigo para apoiá-la e divulgar. Boa, Então tá, a boa. gente vai falar sobre a Irlanda e como todos os nossos dois fãs já sabem, a nossa proposta aqui é falar não só sobre o turismo e como é o país, mas também contar um pouco da história do país. Como eu nunca fui para a Irlanda, coube a mim dar uma estudada sobre a história de lá, falar um pouco sobre isso. E depois eu vou deixar tu complementando aí, porque você viveu lá, então você tem esse know-how. E eu vou começar com a história, então, tentar resumir um pouco e você me interrompa a hora que você quiser, tá, Tá Carol? bom? Mas a gente pode começar, então, do início. É, a Irlanda é habitada desde de 10 mil antes de Cristo, né? Então, assim, não, não foi... era habitada vagamente por povos caçadores-coletores, mas a história lá começa mesmo mais ou menos 600 antes de Cristo, quando os celtas chegam lá, celtas que são um povo indo-europeu que basicamente colonizaram toda a parte norte e oeste da Europa, né? E foram os primeiros a chegar lá e estabelecer uma sociedade um pouco mais organizada mesmo, certo? Até hoje a cultura celta é muito forte na Irlanda, isso continua, inclusive a língua irlandesa, né? Lá se fala tanto o inglês quanto O o, gaélico. o gaélico, né? O gaélico Gaélico e é irlandês. exatamente, mas é mais inglês, né? É, mais inglês, mas o sistema educacional de lá, eles ainda têm o gaélico na grade curricular da maioria Aham. das escolas, eu acho. Então, eles têm essa. Eles tentam preservar essa cultura, sabe? Sim, isso é bem legal. E tem algumas coisas que, tipo o Halloween, ele dizem que vem da Irlanda, né? Que era uma tradição celta, obviamente uma tradição pagã celta que acabou se transformando, né, se convertendo numa tradição quase que católica, né, absorvida aí, e que a gente hoje comemora no mundo todo. Né? Tem o dia de St. Patrick's também, depois a gente vai chegar nessa parte da história, que também vem da Irlanda, que é bem curioso. Mas então, os celtas chegaram lá, dominaram a região até cerca do século IX depois de Cristo, quando finalmente chegaram os vikings, que basicamente chegaram em todo lugar, esses safados, e fizeram fundaram a primeira cidade irlandesa, que foi Dublin,
né? Foram os vikings que fundaram e logo eles acabaram se adaptando à cultura celta e ficaram por lá mesmo. Isso até chegarem os normandos, por volta do século XII. Os normandos, que também eram descendentes de viking, mas que se instalaram no norte da França, né? Quando os vikings invadiram a França, fizeram um acordo com o rei e acabaram ficando com toda a parte norte da França, na Normandia, por isso normandos, e eles que colonizaram grande parte da Grã-Bretanha, né, Inglaterra, ali do ladinho, da ilha do lado da Irlanda, e depois acabaram indo aos poucos para a Irlanda. Né? O que aconteceu, o que a gente sabe é que a Irlanda tem uma grande história de guerra com a Inglaterra, né, porque a Inglaterra queria dominar ela e dominou por grande parte de sua história. Mas tudo isso aconteceu por culpa de um rei irlandês que porque como funcionava a sociedade irlandesa? Ela tinha várias tribos e depois feudos, reinos, mas não tinha uma nação ainda, não tinha nação irlandesa por um rei só, por um único monarca, um imperador, ou seja o que for. Então eram vários reinos pequenininhos que ficavam sempre em guerra uns com os outros. Então um rei muito sacana, muito FDP, querendo dominar totalmente, ele foi lá na Inglaterra, foi lá na Normandia, chamou uma galera e disse assim: cara, olha só, vocês não querem vir comigo? Vamos lá, eu vou dividir o reino com vocês, mas vamos dominar aquela porra toda. Então, ele querendo ter o poder todo para ele, trouxe todos os normandos para invadir lá, um exército muito grande. Conseguiu isso, mas eles simplesmente chutaram a bunda dele depois que eles conseguiram. Eles pensaram: para que eu vou ficar com esse cara aqui? Agora eu dominei, é meu. E a partir de então, a Irlanda passou a ser um domínio da Inglaterra. E ficou assim até 1921, certo? Mas, claro, a história é muito mais longa e complexa que isso. Mas o fato é que ela ficou sob o domínio da Inglaterra todo esse tempo e sempre muito explorada. E, né, por isso que a história é bastante por isso que tem a divisão entre a Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Não é a Irlanda do Sul, é a República da Irlanda e a República. Irlanda do Norte. Né? Para quem não sabe, a Irlanda do Norte ela faz parte do Reino Unido, né? E a Irlanda, a República da Irlanda, que é o nosso foco aqui, ela conseguiu sua independência e não faz parte do Reino Unido, né? Ela mais faz parte da União Europeia, diferente da Grã-Bretanha, porque quando teve o Brexit, eles continuaram até porque eles não faziam parte da Grã-Bretanha. Então, assim, pontos interessantes da história da Irlanda. A Inglaterra dominou ela em grande parte, sempre, e aí o que ela começou a fazer? Começou a mandar imigrantes para lá, que eram todos protestantes, porque eles queriam acabar com aquele domínio católico, que a Irlanda é em grande parte católica, né, graças a São Patrício, ou St. Patrick's, que no século V ele foi levado lá como um escravo, fugiu, conseguiu sua liberdade, ele é inglês, ele nasceu na Grã-Bretanha, conseguiu sua liberdade e resolveu voltar para a Irlanda para catolicizar os irlandeses, os celtas e todo o povo que estava lá. Né? E ele usava o trevo de 3 folhas, a 3 folhinha, folhas. para explicar sobre a Santíssima Trindade. Por isso que St. Patrick's, o símbolo é o trevo, né? E por isso que é um feriado que é bastante comemorado, inclusive no Brasil, no dia de São Patrício, aqui tem o St. Patrick's em vários pubs aí, né? Graças a ele lá do século V. E voltando agora, depois desse adendo, então grande parte da população irlandesa era católica e os ingleses começaram a enviar os protestantes para lá para se estabelecerem e dominarem a região. Mas isso não deu muito certo. O que aconteceu foi uma grande divisão e uma grande briga constante, guerra, inclusive, com muita violência, entre protestantes e católicos, que acabou resultando na separação da Irlanda com a Irlanda do Norte, sendo a Irlanda do Norte maioria protestante, parte da Grã-Bretanha, aliás, parte do Reino Unido, e a República da Irlanda separada. Outro ponto interessante da história
que vale comentar foi a Grande Fome, que teve na Irlanda também, né, que foi mais ou menos em 1845, se eu não me engano, que foi uma praga que toda a cultura, a, a agricultura da Irlanda era baseada na batata. Então, teve uma praga que assolou e acabou com a batata, né? Matou toda a plantação por 4 anos e teve mais de 1 milhão de mortos, que era basicamente 15% da população irlandesa. E acontece que a Inglaterra, nessa época, continua exigindo que a Irlanda faça exporte alimentos, sendo que eles estavam passando fome, eles tinham que ficar com alimento. Então, isso causou até hoje um trauma muito grande, né? É uma rixa muito grande contra a Inglaterra. Depois de tantas coisas que eles fizeram, isso assim foi um ponto de virada e que acendeu é, essa veia de independência na Irlanda. Foi o primeiro passo da independência da Irlanda, foi quando eles começaram a se entender como irlandeses e quererem sair do domínio da Inglaterra. Que só foi acontecer mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1921. Depois teve a Guerra Civil, que resultou na separação da Irlanda e Irlanda do Norte. Mas a República da Irlanda mesmo só veio um pouco mais tarde, em 1922, depois de muita guerra civil. E com a Irlanda do Norte separada. Fora isso, aí a gente tem o IRA, a criação do IRA, que é um considerado grupo terrorista em muitos países, mas que foi o catalisador aí da independência da Irlanda, né? A Irlanda, tanto é que ela não participou da Primeira Guerra Mundial, nem da Segunda Guerra Mundial, porque ela tinha, até porque ela era inimiga da Inglaterra, então o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então eles tinham uma tendência muito mais ao nazismo do que ao... Não ao nazismo, a apoiar a Alemanha, porque eles não têm É, tendência nazista, eu acho. pode ser, tudo bem. O Tá. fato eles não queriam ficar do Sim, lado da sim. Inglaterra, né? Porque eram os Sim, sim. maiores inimigos. Mas eles também não lutaram ao lado da Alemanha, Da né? Que isso tem Alemanha, que ficar claro. sim. Eles só ficaram neutros, até porque eles não tinham nem condições, né? Não. Então, assim, basicamente essa é a história. O IRA atuou muito a partir da década de 60, muito ataque terrorista, né, dentro da própria Irlanda e da Inglaterra, até 1998, quando teve o Tratado da Sexta-feira Santa, que pôs fim aos atentados, né, e trouxe a paz, digamos assim. Uma curiosidade sobre essa guerra, vamos chamar assim, entre protestantes e católicos, é que a primeira vez que eu fui para a Irlanda não foi para morar lá, foi para passear, foi em 2018, e eu fui para Belfast, que é a capital da Irlanda do Norte. E lá tem um Aham, muro que simplesmente separa o lado protestante do lado católico. E o mais impressionante é que tem portão nesses muros e eles continuam, talvez hoje não, mas em 2018, eles continuavam fechando os muros. Fechando os portões. Porque depois das 10 da noite, eu não sei o horário, mas vamos dizer que seja depois das 10 da noite, eles fecham os portões, tu fica do teu lado, não se mete com os protestantes, ou não se mete com os católicos, e reina a paz. Mas existe também uma especulação de que a Inglaterra mandasse dinheiro para fomentar esses, essas guerras, essas brigas, esses aham. ataques, tanto do lado protestante para o lado católico, porque até hoje, por mais que exista a, sei lá, esse aspecto de boa vizinhança, eles não se gostam, porque o que a Inglaterra fez para a Irlanda, o povo irlandês, acho muito difícil que um dia perdoe, sabe? Não que eles Uhum. tenham raiva, mas isso tá guardado neles. É Ainda vai, diferente. vai, vai passar muita geração antes de Sim, superar isso. é muito diferente do que a gente sente pelos portugueses, por exemplo, que colonizaram a Claro. gente. A gente não dá bola. Mas lá não, lá existe isso da Inglaterra ter massacrado mesmo o povo irlandês e ser católico na Irlanda era um sinônimo de pobreza e miséria, porque a Sim, eles Inglaterra queimavam fazia. católicos só pelo fato de ser católico. Sim, a Inglaterra fazia questão que isso acontecesse, sabe? É claro que são outros tempos, mas a gente pensa, isso é coisa do passado, mas é 100 anos atrás isso acontecia, Exato, sabe? exato, E exato. isso É pouco tempo, na verdade. é muito pouco tempo, historicamente falando, foi ontem. É, Então,
exatamente. voltando à parte da história que tu comentou, é muito legal ouvir sobre a história e pensar que tá tudo lá ainda, sabe? Tu Aham, consegue ver vestígios celtas em várias coisas, tipo, tem sítios arqueológicos, tipo, com, aqueles círculos de pedra que eles usavam nos rituais deles. Existe muito da cultura dos contos populares ainda voltado para essa herança celta. E a herança viking a gente pode ver nos castelos. Praticamente, como tu comentou, existiam muitos reinos, então existiam muitos castelos, porque todo reino tinha um rei, todo rei queria um castelo. Então, é muito bonito isso também. Muitos dos castelos ainda são muito conservados e outros são apenas ruínas, mas assim, um dos lugares que eu visitei que mais tem castelos é a Irlanda. E é interessante a gente fazer esse paralelo entre o passado e o presente da Irlanda, porque a gente pensa, nossa, a Irlanda é um lugar super antigo, mas antigo não significa que seja antiquado, sabe? É uma sim. república super moderna. Por exemplo, eu estava lá em 2018, eles estavam fazendo um plebiscito sobre o aborto, Uhum. sobre ser sim ou não para o aborto. E daí tu pensa, a Irlanda Católico. ainda é um país muito católico, eles vão votar não? Não. O sim venceu e lá desde 2018 o aborto é liberado. A mulher Assim tem como, direito, assim como o casamento homoafetivo também, que foi em sim, 2015 via plebiscito também, né? sim, eles Todo são mundo esperava muito. que fosse negativo e deu certo. Sim, como a gente se ilude, né? Pensar, é um país super católico, eles nunca vão aprovar o aborto ou o casamento homoafetivo. E não, eles são super antenados no mundo, é isso que está acontecendo no mundo, eles não vão ficar parados no tempo. Aham. E E você acha que tem e que existe muita diferença entre a Irlanda do Norte e a Irlanda nesse aspecto? Você acha que a Irlanda do Norte é menos progressista, por assim dizer, que a eu Irlanda? não posso dar uma opinião muito fidedigna, porque eu só conheci Belfast, na Ah, Irlanda do Norte. E é uma entendi. capital super turística, e eu não tive muito tempo de entrar nesses assuntos com o pessoal que eu conheci lá, até porque conheci gente em pub e podia, é um ótimo local para uma conversa dessa, mas não rolou uma conversa assim. Ah, uma diferença é que o sotaque deles, assim, tu cruza a linha que divide a Irlanda do Norte, a Irlanda e a República Que a da Irlanda. Irlanda, o sotaque muda completamente. Não que o sotaque da Irlanda seja fácil de entender, mas o sotaque da Irlanda do Norte, para mim, é ainda mais difícil. É, verdade. Alguns filmes que eu já assisti aí, porra, é difícil mesmo, cara. Mesmo que o cara fale bem inglês, você vai pegar o filme com inglês e irlandês, porra, é difícil pra caramba. É É, muito difícil. é cheio de iá, É iá. tipo quase um inglês com alemão, assim, misturado no sotaque. É como se eles E fossem alemão tentando falar inglês, assim. é, quase isso. E é interessante também que os protestantes que foram para a Irlanda do Norte, eles eram a maioria da Escócia. Então, eu ainda consigo notar um pouco não consigo falar, de semelhança Similaridade? entre, não conseguia, entre a Irlanda do Norte e a Escócia no sotaque. Legal. Agora, alguns fatos curiosos sobre a Irlanda. Eu trouxe aqui, peraí, deixa eu ah, achar na minha listinha aqui que eu salvei no celular. Bom, eu salvei várias coisas aqui que não, não são super muito interessantes, mas eu vou falar. Bom, o Halloween a gente já falou, São Patrício já Sim. falou, o Ah, Trevo. eu quero fazer uma colocação sobre isso. Na época da Grande Fome, aconteceu um grande êxodo da Irlanda e muitos desses imigrantes foram para os Estados Unidos. E o Uhum, Halloween, como a gente conhece hoje, começou nos Estados Unidos. sim. Então, é mais uma prova de que realmente o Halloween tem a sua origem celta. Uhum. E se a gente for olhar cidades como Nova York, a maioria dos sobrenomes vão ser sobrenomes irlandeses, de quem realmente nasceu lá, sabe? Tem uma Então, curiosidade. Hoje existe mais irlandês fora da Irlanda do que na Irlanda. E quando eu digo irlandês, quero dizer descendente, filho de irlandês, sim, né? É, justamente por essa grande diáspora que aconteceu aí durante a Grande Fome.
mas não só durante isso, porque depois persistiu, né? Então hoje, e Sim, principalmente eles foram para a América do Norte. Então você pode ver, pega filmes como, por exemplo, aquele com o Leonardo DiCaprio e o Matt Damon, The Departed, Os Infiltrados. Cara, ali você vê muito bem a cultura irlandesa intrínseca em Boston. Boston é uma cidade sim. irlandesa, tanto Boston é que tem uma grande comunidade irlandesa, tanto que São Patrick's Day lá é super grande, assim. Eles ainda é, comemoram muito. E uma curiosidade é que a região que eu moro aqui é colonização escocesa, mas muito irlandesa também. é. E geograficamente é muito perto de Nova York, é tipo 6 horas de carro. Então, Ó, inclusive o time de basquete, um dos mais famosos dos Estados Unidos, o Celtics, que é de uhum, Boston, tem esse nome não à toa. Celtics sim, de Celtas mesmo, e o sim. símbolo é aquele como é que fala? Tipo, duende? Não é um duende, é um Leprechaun. Eu não tô leprechaun. falando. É, É isso aí. sim. Tá, legal. Ó, mas eu achei alguns fatos curiosos. Eu queria fazer alguma relação com o Brasil, né? E eu achei alguma coisa, um negócio bem bacana aqui, que eu não fazia ideia. A gente teve alguma coisa de imigração irlandesa para o Brasil também, mas foi comparado com a América é muito pouco, mas Uhum, teve, principalmente São Paulo. Mas tem uma parada sobre a independência do nosso país. Tinha o Lord Cochrane, não sei se estou falando uhum, certo, um dos mais. Ó, eu vou ler aqui, tá? Para não uhum. mentir, não falar bobagem. Mas assim, ó, um dos mais famosos heróis navais da história irlandesa, Lord Cochrane, também conhecido como o 10º Conde de Dundonald, teve um papel significativo na história do Brasil. Após uma carreira notável na Marinha Real Britânica e no Chile, Cochrane foi convidado para comandar a Marinha Brasileira em 1823, durante a Guerra de Independência do Brasil. Ele foi fundamental na campanha para expulsar os portugueses naquela época. Claro que a gente sabe que a independência Sim. não foi ele o grande, mas assim ele teve um papel fundamental, contribuindo significativamente para a consolidação e independência do país. Um irlandês. A gente tem muita ligação comercial e diplomática com a Irlanda também, a nível de Brasil, né? Tem comunidades irlandesas. É, a literatura irlandesa é muito forte, tem 4 ganhadores do Prêmio Nobel. Uhum. Outras coisas, curiosidades, tem muita gente famosa da Irlanda. Eu acho que o mais famoso seria o Bonovox, do YouTube. Sim. Né? A banda E, é da irlandesa, né? e tem também o The Cranberries. Eu não sabia. É. Sim, e eles são de Limerick. Eu acho que eu ainda não falei, mas a cidade onde eu morei, na Irlanda, é Limerick, e é Você a não falou. cidade onde a banda se formou. Inclusive, a minha professora da universidade, ela dava inglês como segunda língua pra gente. Ela estudou com a vocalista. E ela estava junto quando ela foi apresentada pros meninos que tocavam na banda, e ela contou essa história pra gente. Eu me senti muito fazendo parte da história ouvindo isso. Porque The Cranberries é uma das bandas da minha vida, assim. Eu sempre gostei muito, e eu só descobri que, tipo, Que a bandeira de lá. quando eu tava lá, eu pensei, mas eu conheço essa cidade de algum lugar, porque eu fui pra lá por causa de um prêmio, não, tipo, não é que eu, parei numa cidade que eu nunca esperava estar. É porque eu ganhei um prêmio e a gente foi para Limerick. E eu tava lá e eu pensava, nossa, eu conheço esse nome de algum lugar. E aí, quando eu tava lá, eu me dei conta que era porque é a cidade onde a banda se formou e onde começou a tocar. Legal. Outra cantora famosa, a Enya, também é irlandesa. Uhum. Ela é a mais Ah, famosa. é a mais famosa, né? Eu Aham. acho que sim. Agora, atores, a gente tem Liam Neeson, que, porra, eu adoro esse cara, é o cara que fez a lista de Schindler. Uhum. O ator principal, interpretou o Schindler, Oscar Schindler. Tem o Cillian Murphy. Cillian Murphy é o cara que faz o Peaky Blinders e que Ah, interpreta. E é o cara que fez agora esse último filme do. Porra, da história real do cara que fez a bomba atômica. ah, eu não consigo falar, não consigo lembrar o nome. É, Ah, mas é esse aí. Ele interpreta o personagem principal, o inventor ali da bomba atômica também.
É irlandês também. E O tu, ator, no caso. e tu não pode esquecer da atriz que interpreta Claire em Outlander. Ela é irlandesa, de Dublin. Ah, mas eu não lembro dela direito. Ah, Aquela, mas aquela. Como é que é o nome dela? Você sabe, não? o Não nome faz ideia. dela é. Eu sei o nome dela. Ah, Ah, esqueci. Não consigo foda-se. falar, Não mas tem ela é problema. Claire de Outlander. Ela Tua série divide favorita. cena com o Jane. Não, é uma das. Uma das. Tá, legal. Então, essas são as curiosidades, basicamente. Foi um pouco da história. E agora vamos falar um pouco sobre. Vamos falar sobre Limerick. Começando por lá, porque foi onde você morou. É uma cidade grande, pequena? Como é que é? Tem muito turista? Tem. Limerick tá começando a ter uma grande comunidade brasileira, porque eu acho que saturou o tanto de brasileiro em Dublin e eles começaram a procurar outras cidades para fazer intercâmbio e aprender inglês. E Limerick Vai é muito uma das. brasileiro pra lá, não Muito, é? muito. Uh, eu acho que o português. Eu li uma matéria faz pouco tempo. Eu acho que o português é a segunda língua mais falada da Irlanda. Só fica Caraca. atrás do inglês. É muita gente falando português. E Limerick é a segunda ou terceira maior cidade da Irlanda, mas Limerick seria tipo. Quando a gente fala de Grande Florianópolis, não é Aham. só Florianópolis, tem várias Sim. outras cidades menores ao redor que formam Florianópolis. Então, Limerick tem a cidade, mas se fala de Limerick como algo maior que inclui outras pequenas cidades ao redor de Limerick. Legal. E é uma cidade bem universitária. Eu acho que tem umas 5 ou 6 universidades lá, algumas bem renomadas e bem grandes. E a Limerick é cortada pelo rio Shannon, que é muito importante para a cidade, porque é um rio gigantesco, navegável. E é linda, eu amo Limerick. Eu realmente gosto muito. E uma coisa que a gente tem que falar sobre Limerick e sobre a Irlanda é a cultura dos pubs de lá. Porque pub já é uma coisa bem de Grã-Bretanha, Irlanda, realmente. Mas começou na Mas Irlanda, né? Inclusive, come... o mais primeiro antigo do mundo fica data do lá. século IX, que é o Shan's Pub. Até hoje existe. Vem do século IX, cara. Puta que pariu. O Brasil ainda era dominado pelos nativos americanos. Muito, E faltava 500 anos ainda. Mas os pubs lá é muito legal. Nossa, eu sinto muita falta dos pubs de lá. Mas uma coisa que me chamou a atenção é assim: todo pub vai ter música ao vivo. Mas a música ao vivo não é banda famosa, alguma coisa assim. É as pessoas que moram ali ao redor do pub, elas se juntam e vão lá tocar. E é Sério? demais, é muito legal. O Isso, meu isso não só em Limerick, mas pela Irlanda inteira, é assim. pela Irlanda inteira, os lugares que eu visitei, é assim, é muito legal, porque é muita cultura, sabe? Aí eles cantam algumas músicas em gaélico, algumas em inglês, que algumas eu nunca nem consegui entender, porque eles cantam bem rápido, mas é muito, muito divertido. E a cerveja símbolo da Irlanda é a Guinness, né? Que é uma Sim, cerveja preta, que é que nem maravilhosa. sempre agrada primeiro gole, mas realmente eu adoro Guinness. Eu amo também. Adoro. Infelizmente, se tu adora Guinness, quando tu fores pra Irlanda, tu vai adorar 1 milhão de vezes mais. Porque tem muita diferença da Guinness da Irlanda pra Guinness em qualquer outro É, lugar. Sim, eu tenho que ir lá. tipo, Eu tenho que ir lá experimentar a tu Guinness. tem que ir, porque a Guinness é muito boa. E deixa eu ver o que mais que eu queria falar. Você foi para Dublin? Eu fui para Conheceu Dublin? Dublin e eu ia falar sobre os pubs de Dublin também, porque Dublin é uma capital e é uma cidade muito badalada e a música é muito constante lá, sabe? Em todo pub vai ter alguém. Aí em Dublin já não é essas músicas mais tradicionais, celtas, já são rock, é pop, é muito massa. Aí todo pub vai ter uma banda tocando, todo mundo dançando. Aí tu entra numa rua assim, tu entra em um pub, tu assiste 2, 3 músicas, tu bebe uma cerveja, tu vai para outro pub e daí tem outra banda tocando e no meio da rua tem várias pessoas tocando guitarra, saxofone, tudo. Dublin, assim, espetacular.
Eu vi uma coisa sobre o Dublin, você me disse se é verdade, que tem muito mendigo. Não é se fala mendigo, é morador em situação de rua. Tem muito morador em situação de rua. Você observou isso lá ou você acha que Eu não é? acredito que possa ser verdade. Eu acredito que muitos desses músicos que tocam na rua, eles podem estar em situação de rua também, sabe? Aham. Porque nem todos, mas alguns a gente podia ver, assim, que, tipo, era o ganha-pão dele. Não sei se eles tinham pra um dia à noite. E, infelizmente, Pontos. Não, pode continuar, desculpa. não, infelizmente eu aproveitei pouco Dublin, porque, como eu comentei, eu estava lá quando o Covid começou e eu estava estudando, então não tinha muito tempo para ir para Dublin. Mas no final a gente ia ter algumas semanas livre lá e eu estava planejando visitar alguns lugares em Dublin e coisas assim. Então eu fui para Dublin, eu acredito, 5, 6 vezes. Não fui E muitas vezes. da Irlanda, do que você conheceu, o que você recomenda para visitar que não pode faltar, além dos pubs? Falar dos pubs. Não, tô brincando. Como eu comentei, tem muitos castelos, muitos deles muito bonitos. Ah, se tu gostas de esporte, é muito legal tu conhecer o futebol gaélico e o curling. Como é que Não é o sei se... futebol gaélico? Me dá uma O futebol noção. gaélico, tu joga um pouco com o pé e um pouco com a mão. E um pouco tipo rugby. Tipo, Ok. é uma pancadaria, mas É sem proteção? eu acho que eles usam capa. Não, eu acho que eles. Eu não tô certa, mas eu acho que eles talvez não usem proteção. Não tenho certeza. Mas Mas se assim, quebra tudo. se quebra tudo, mas eles não estão nem aí. São todos uns homens, coisa mais grande lá. Não nem sente, assim. Eu lembro Tá, e que. as pessoas são bonitas, né, na Irlanda de forma geral, assim? O que você acha? Não, Não? não, eu acho assim. As mulheres são bonitas, os homens são pequenos. Eu não Sério? sei. Em Limerick, por exemplo, era muito comum tu ver um casal que a mulher ia ter, tipo, 1,78 m e o cara 1,65 m. E aí ela era reforçada, assim, um mulherão, reforçadona, e o cara era um palito. E, tipo, eles eram... Claro que tinha gente bonita, tanto homem quanto mulher, mas no geral, assim, eles não são muito bonitos, principalmente os homens, eles são muito peculiares, assim. E outra Foi muito coisa gentil agora. que me chamou a atenção é que no Brasil, tu não vai estar tá faltando o dente da frente. Tu pode ser bem pobre, tu vai dar um jeito de botar o teu dente. Lá não, é meio Foi. cultural, assim. Tu não tem o dente, tudo bem. Mais uma entrada de ar, tudo beleza. Mas eu acho que isso é meio, cara, isso é meio europeu, de forma geral, assim. Né? Aliás, é quase mundial. Você vai para países asiáticos também, é muito isso, cara. Japonês, chinês, eles não dão muita bola para higiene bucal, Eu não. acho que é Brasil, né? A gente A tem gente é essa. higiênico pra caralho, a A gente gente é. é higiênico e a gente é. Um, nossa, eu tô com uma dificuldade imensa para achar as palavras que eu quero. A gente é vaidoso. Então a gente não Vaidoso. quer aparecer sem o dente ou É. com Nossa, algum. se desaparece uma espinha no meu nariz, eu fico em casa, trancado já. Mas tu também é outro nível, né, Diego? A gente não vai Não, botar tudo todo bem, mundo né? no teu Ok. nível. Ah, Tudo bem, eu o- tô. Ok. outra coisa que eu queria dizer é que, tipo, eu quero meu dinheiro de volta. Me prometeram que ia ter um monte de ruivo lá. E não, aqui Nada. onde eu moro tem ruivo, mas aqui onde eu moro tem muito mais ruivo que lá. Dentro da minha Aham. casa, por exemplo, tem um. Não, mas é verdade, aqui é a maior concentração de ruivos que eu já vi na vida. Mais do que na Irlanda. Então, você gosta de ruivo, vai para o Canadá, vai para Montreal, Eu para a não região de. recomendo. Eu não recomendo, mas se vocês querem arriscar, vocês venham. Sabe que existe um estudo, isso é só uma curiosidade tola, mas na verdade é um livro de psiquiatria que diz que ruivos e ruivas, principalmente, têm mais tendência a serem psicopatas do que
pessoas não ruivas. Tipo assim, é 30 e poucos por cento a mais de chance do que não ruivo. Psicopata Peguei. não de assassino, entendeu? Psicopata é Sim, o sim. sociopata, assim. Não, É, existe muitos dizeres populares que falam que o ruivo tem um temperamento muito explosivo, tipo, é pavio curto. Do nada vai dar uma louca e fazer uma ruivice, assim. E não posso dizer nada por enquanto tá tudo certo. se é casada com ruivo, você tem alvará para falar. Sim, por O... enquanto tá tudo no script. Então tá, mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre a Irlanda? Algum, tipo assim, chove muito, a gente já sabe, tipo Santa Catarina, chove pra caralho. Mas chove e assim vai Quanto chover tempo, todo dia. quanto tempo você acha que é o ideal para ficar lá, para conhecer o país, assim, tipo assim, conhecer os principais pontos? Porque basicamente Dublin e alguma coisa no interior, né? A Limerick é a Irlanda, a ilha da Irlanda é pequena. Então, eu, se eu fosse para lá só para visitar, eu com certeza iria e alugaria um carro e faria toda a costa da Irlanda e entraria para o interior em algumas cidades, tipo Limerick e Uhum. Clare, Cork, são cidades bonitas e que têm alguns castelos bonitos. Mas eu acho que eu iria por 2 semanas, no mínimo. 2 semanas é o ideal. Sim. E você sabe dizer a melhor época, assim, verão é melhor para ir? Ou chove muito? Ou o inverno deve ser bem frio, imagino. O inverno é frio se a gente comparar com o inverno do Brasil. Mas para mim hoje eu penso, não, é normal, assim, é bom. Mas também hoje você está morando quase no Polo Norte também. Sim, mas quando eu morei lá, abril e maio foram os meses que é primavera, foram os meses que choveu menos, que teve até Uhum. sol, assim, um dia eu abri a janela e pensei, meu Deus, é o sol. Mas eu não sei se é via de regra. Eu posso dizer que Aham. na minha experiência eu tive esses 2 meses que foi muito bom. E a primeira vez que Primavera. eu fui para lá foi em maio, que também foi muito. Não teve chuva. Então talvez a primavera seja a melhor época, mas dê uma pesquisada, porque eu não tô falando com certeza isso. Eu estava olhando hoje umas passagens, até para a gente falar para quem está ouvindo, para ter uma ideia. Vale mais a pena, geralmente, você ir para Londres e de lá pegar uma low cost para ir para Irlanda. Hoje, se pesquisar bem no Google Flights, em determinadas épocas do ano você consegue passagem por 3.500, sabe? Tá caro, as passagens estão caras, então 3.500 é um preço bom, é barato comparado, porque assim a média é 4.500, 5.000 E até, se sabe? tu conseguires um voo para Londres, tu consegue uma empresa aérea super barata, tipo a Ryanair, e tu vai Que é pagar menos de 50 US. 9,90. É, 9,90 tem promoção direto para Londres por o problema, 9,90. o problema é que as pessoas procuram geralmente o voo do Brasil para a Irlanda. Aí fica caro pra caramba. Não façam isso. Procurem, entre na Europa, cara. Pode até para, não precisa ser nem para Inglaterra. Você pode ir para, por exemplo, Espanha, um Para país que geralmente Frankfurt. passagem está barato. Pode ser. Qualquer país na Europa, você pega de lá, você pega low cost para depois ir para onde você quer. Então procura a passagem mais barata para a Europa, seja para onde for. Aproveita, fica ali 2, 3 dias para conhecer e de lá pega uma low cost aí que você vai pagar entre $9 e $100 no máximo para ir para Uhum. qualquer outro lugar dentro da Europa. É muito barato viajar dentro da Europa, depois que você está E lá. uma dica é tu viajar só com mala de mão. Porque se tu fores pegar uma. Eu sei que não é Low uma cost. novidade isso, não é uma novidade, mas se tu fores pegar uma dessas companhias mais baratas, tu vai pagar mais caro que a passagem pela tua mala. É Então, verdade. então Boa. Foi muito bom você falar isso. todo mundo deveria botar na cabeça que a gente tem que viajar com mala de mão. Cara, Principalmente quando vai para a Europa. eu só viajo com mala de mão. Duas razões principais. Primeiro, já perderam minha mala quando eu Uhum. despachei. Segundo, que é tudo mais fácil e você não gasta com despacho, porque pagar despacho de mala é muito caro na Europa, como você falou. Você vai pagar Sim. 9,90 para ir, mas se tu quiser botar mala é mais 200. Então, assim, Uhum. vai com mala de mão. Ah, mas eu não consigo. Ah, é inverno. Cara, dá sim. Eu Eu fiquei não. um mês na Europa, depois, aliás, eu fiquei 20 dias na Europa, depois mais um mês no Canadá, tudo isso com uma mala de mão e deu certo. Sim, Ah, você é homem? eu. Dá. Não.
eu tinha isso na minha cabeça. Não tem como tu viajar, principalmente se tu fores pra Europa, na época que eu tinha férias, que é janeiro, sabe? Então a primeira vez que eu fui pra Europa, eu levei uma mala gigante, uma mala de mão, uma mochila, meu notebook, tudo que eu podia. Eu cheguei lá mudando pra lá. E foi horrível, porque primeiro que tu tem que carregar aquilo tudo. Se tu fores fazer mais de um país, tu perde muito tempo atrás da tua mala. Tu tem Uhum. que andar, tipo, se tu não quiser pegar táxi pra tudo, tu tem que andar pelo meio da rua, batendo em todo mundo com mala. É. E depois disso, não. E Tudo. Já fui pra. o transporte público na Europa é muito bom, então, e é Sim, barato, né? E sim. você vai com uma mala gigante, cara, é horrível ficar levando para lá e para cá. Horrível. Enfim, se quiserem dicas, um dia a gente pode até falar sobre dicas de como arrumar sua mala, porque isso é bem Sim, interessante. As pessoas não sim. acham que não dá, mas dá sim. Leva pouca roupa, lava lá, compra alguma coisinha lá que é barato também, sempre dá. E eu acho que é isso, Carol, porque já estamos com 40 minutos de programa Sim. e Talvez a gente faça um outro programa sobre a Irlanda falando sobre intercâmbio, certo? A gente tem certo que a alguns gente vai ter um contatos, convidado, né? a gente tem alguns contatos na Irlanda e pessoal que trabalha com intercâmbio lá, porque eu sei que muita gente tem interesse de aprender inglês e pensa em um intercâmbio. E também sei que se forem botar no papel, a Irlanda é um dos países com mais possíveis de se ir, porque é mais É barato e fácil. Aham. é mais fácil. Então, talvez um dos próximos programas seja esse sobre intercâmbio na Irlanda. Legal, vamos fazer sim. Eu acho bem legal. Vamos trazer um convidado, algum especialista para falar sobre isso, porque tem muita gente interessada e eu acho super válido a gente falar sobre isso também. E é isso. Obrigado, Carol. Valeu. Obrigado, Diego. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aí. Até a próxima. E, pô, hoje eu descobri que tem uns efeitos sonoros aqui que dá pra gente colocar, Oh, sabe? Deixa meu eu. Deus. Que Não, triste, mas. olha. Eu tenho que aprender a mexer primeiro. Sim. Mas então, Agora eu não gente, consigo fiquem parar. aí na expectativa, porque os próximos programas vão ser cheios de efeitos sonoros. Vai ser demais. Tá bom, beijo, valeu. Até Beijo, mais. valeu. Até mais, gente.